pinta alguma coisa assim, a gente fica preocupado, mas está tudo bem. É verdade. Então, você quer parar? Tudo bem? Não, vamos embora. Ela deve ter percebido. Então, o que acontece? Se você ampliar um pouquinho o campo, deixa ele rápido como está, você vai ter que mudar a forma de jogar. Veja bem, você lembra da laranja mecânica? Eu jogava... Quer acabar com a infiltração? Vedamaster é a solução. Vedamaster é um impermeabilizante mais moderno, é o mais tecnológico do mercado, indicado para lajes, paredes e muito mais. Para conhecer a Vedamaster, acesse goodmixtintas.com.br. O programa tá no ar, faz que Jabas bate, comanda, é futebol sutil. Unindo o país com uma só voz, no boletim da bola, quem manda somos nós. Pois é, minha gente, boletim da bola, vou movimentar o meu time para falar do seu, tá tudo aqui, se liga aí em mais um boletim da bola. Começando agora, pode se ligar, o som se une só vai aumentar. O Jabas com o time dele vai falar do futebol que você adora acompanhar. Não importa o lugar, pode acreditar. Com internet boa você vai acessar o aplicativo mais interativo e real. 24 horas do futebol total. Pois é o futebol ao vivo para você, o nosso boletim da bola, começando agora indo até às 19. Assuntos: Hélio Claudino, Capitão Hidalgo, os comentaristas vão falar. Teremos notícias também do Vasco da Gama, o técnico da reta final foi escolhido. Falar um pouquinho das mudanças históricas do São Paulo. E o Corinthians, venceu 3-1, Garro marcou 2 vezes. Vamos falar também um pouquinho do Grêmio, atualizando as informações. E também, claro, um pouquinho do Nordeste brasileiro. O Sport venceu o Santos. Detalhes do nosso boletim da bola edição de hoje, mas antes, vamos abrir a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. Nilson. Atenção, emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. O mundo ouve. O mundo ouve. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Web Rádio. Muito bem, a edição dessa segunda, dia 25 de novembro. Os nossos dois comentaristas já estão na ponta da linha aí, Zarão? Isso. Começo com você, meu caro Hélio Claudino. Qual é o assunto de hoje do nosso querido Hélio? Diga, Hélio, boa noite. Um abraço para você. Pois é, meus amigos de todo o Brasil. Ontem, domingo, terminou o campeonato da Série B, Campeonato Brasileiro, e aquela gangorra no começo dos jogos, Todos os jogos marcados para o mesmo horário para evitar mutreta durante o transcurso de cada partida. E naquele começo, notava-se que o Novo Horizontino era uma equipe preferida para a classificação e para subir à divisão principal do ano que vem. E aí, se subisse o Novo Horizontino, automaticamente o Ceará ficaria de fora e o Sport também ficou ameaçado de ficar de fora da próxima etapa do próximo ano. Mas com o transcorrer da partida, o Santos já estava garantido campeão da segunda divisão, jogou um futebol medíocre, levando-se em consideração ser uma equipe que conquistou tudo que disputou ao longo de sua história. E então o Mirassol, uma equipe que tem um SAF já faz 3 ou 4 anos, equipe bem organizada, uma equipe em que jogadores de alto nível são contratados e a direção paga em dia e a torcida prestigia a equipe do Mirassol. Aí sobravam 2 vagas, para o Sport Recife e para o Ceará. Eu confesso para você, viu, Jarbas,
que torci barbaridade para o Sport Recife. Aí você pode perguntar, por que torceu tanto assim? Porque, na verdade, Recife é uma grande capital, Pernambuco um grande estado, torcedor que acompanha o futebol local, tinha no Esporte Náutico e Santa Cruz a bandeira esportiva da capital do Pernambuco. E há muito tempo, há mais de 3 anos, o Esporte não disputa a divisão principal, o Náutico está desaparecido e o Santa Cruz nem existe mais em termos de campeonato brasileiro. Então, vai agora Pernambuco ter, Recife especialmente, ter o Esporte como representante da principal divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Agora, a cidade de Mirassol é uma cidade pequena, levando-se em consideração o tamanho de Campinas, Ribeirão Preto, Rio Preto, Sorocaba. É bem menor, mas tem um público que gosta do time e que prestigia o time. Pena que o Novo Horizontino não conseguiu essa classificação, mas realizou uma grande campanha, o Novo Horizontino, e 1 ponto apenas o separou do 4º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. E então, no próximo ano, teremos a volta do Santos. Se não melhorar o seu futebol, vai voltar a cair, a presença do Mirassol, do Sport Recife e do Ceará. No Ceará, teremos então o clássico, ou derby, como queiram, do Campeonato Brasileiro, entre Fortaleza e Ceará. Em Campinas, teremos o derby entre Guarani e Ponte Preta e, infelizmente, jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, como também caiu o Brusque, como caiu também o Ituano. Então, novidades para a Série B do ano que vem do Campeonato Nacional e novidades também para a Série A do Campeonato Nacional. Vamos ver o que essas equipes farão no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Terão que realmente contratar jogadores, reforçar seus elencos, porque como a disputa de um campeonato é diferente do outro. Ou seja, a Série A é primeira linha, a Série B já é a segunda linha, né, em termos de contratações de elenco, e a Série C para Guarani e Ponte Preta, pior ainda. Agora, é muito difícil uma equipe que está da Série B não consegue se classificar e cai para a Série C. O elenco vai ser reduzido, a folha de pagamento vai ser reduzida e tudo mais vai acontecer com o torcedor sofrendo como nunca. Esse mesmo torcedor que compareceu aos estádios durante todo o ano e que no final do ano ficou frustrado com a queda da sua equipe. Mas, de qualquer maneira, bola para frente e vamos na luta, porque, afinal de contas, dia 29 do mês de janeiro começa o Campeonato Brasileiro, viu, Jarbas? Muito bem, Hélio. Aliás, quando você falava aí do esporte, realmente essa situação, eu pensei aqui, Hélio, no Náutico e no Santa Cruz, como você disse, né? O Náutico, a gente vê, claro, apesar das dificuldades financeiras, de uma passagem pela C. O Timbu até está buscando, até estava vendo um dia desse aí, uns comentaristas falando de lá, sobre essa consolidação de um projeto de base, né? E contratações estratégicas lá no Náutico. Já o Santa Cruz, o tricolor do Arruda, enfrenta desafios maiores, viu? Mas a paixão da torcida mantém viva, né, essa esperança de dias melhores. Buscando, inclusive, a volta às divisões superiores em um curso, um espaço de tempo até longo para isso. Mas os planos têm uma gestão renovada por lá. Aliás, daqui a pouco vamos falar do esporte com o nosso querido Roberto Nascimento. Bem, o giro de informações e de opinião continua. Agora a vez dele, o nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do capitão Hidalgo. Boa noite, Hidalgo. Tudo bem, Jarbas? Tudo. Um grande abraço, muito boa tarde, boa noite aos ouvintes que estão acompanhando esta programação. Antes de falarmos a respeito do jogo de amanhã, que vai ser de lascar, né? De lascar, que jogo, hein? Palmeiras e Botafogo. Eu gostaria de dar uma pincelada na decisão que nós acompanhamos antes da Série B. Espetacular, emocionante. E queira acreditar ou não, o Novo Horizontino, que ficou praticamente o ano todo lá em cima,
na classificação entre os 4 e, de repente, ele é alijado por 2 ou 3 partidas. Veja o que é o futebol. E está mais do que nunca a prova de que para subir tem que fazer 60%. 40% é para não cair. Essa é a matemática correta. A vitória do Sport estava ganhando 2-0, não é, Jarbas? De repente o Santos faz um gol, a torcida emudeceu. Começou a dar aquela intranquilidade, cada chutão da zaga para frente era só o aplauso, porque o jogo já não tinha mais a questão de comando. E o Sport passou por essa, entrou, classificou, não só ele, e o Ceará, a história do Ceará para subir nessa última partida contra a equipe do Guarani. Mirassol é a grande novidade para a Série A do próximo ano. Então nós vamos ter o Santos, o Ceará e a equipe Santos, Ceará e Sport de Recife. Olha só como vai ficar mais forte ainda a Série A do ano que vem. Agora, em relação ao Palmeiras e Botafogo, esperávamos nós 2 vitórias, tanto do Botafogo em cima do Vitória, como o Palmeiras jogando contra o Atlético Goianiense, que já estava como carta fora do baralho. O Palmeiras fez o seu serviço, mas correu risco também, porque o time não se deu bem no segundo tempo, campo encharcado, e ficou somente atrás, correndo atrás dos 3 pontos. E o que atrapalhou o Botafogo foi a grande partida do Vitória, e só veio a empatar o Botafogo numa dessas casualidades de cruzamento na área, quando bateu no rosto de um dos zagueiros da equipe do Vitória, empatando o Botafogo. Então esse é o jogo Palmeiras e Botafogo do Rio de Janeiro. A situação do Palmeiras é tranquila em relação à sua diretoria, continua a Leila Pereira, numa prova evidente que estão todos contentes com essa administração. A Abel deve continuar, independente deste jogo. O Palmeiras vai jogar essa partida valendo tudo e o Botafogo. Só que o Botafogo ainda vai ter um Internacional, que é a melhor equipe desta Série A, nesse segundo turno. Que campanha faz o time do Internacional? E o Palmeiras, a meu ver, tem assim mais outros 2 jogos que poderá ter uma compensação pela melhor qualidade. Então está valendo mesmo o campeonato excepcional, sensacional de Botafogo e a equipe do Palmeiras. E lembrando que o Botafogo ainda está tudo na cabeça para tentar ganhar do Galo o título o primeiro, né, da Libertadores de América. É você, Jarba. Muito bem, Hidalgo. Aliás, esse jogo aí nós vamos transmitir o Palmeiras e o Botafogo, né? Vão entrar em campo amanhã, 9h30 da noite, já pela 36ª rodada. Como você disse, você tem razão. Vai ser uma decisão, né, entre os dois, né? E nós vamos transmitir aqui no aplicativo da Rádio Futebol. Bem, são 18h13. A gente começa aqui esse giro pelo Brasil. Vamos ao Rio de Janeiro. O Mineirinho Vascaíno está na ponta da linha. Tem novo treinador no pedaço. Dá um salve aqui pra gente, Mineirinho, direto do Rio. Diga lá, meu garoto. Yo, salve família vascaína, estamos começando mais um conteúdo de Vasco aqui no canal, em mais uma semana de informações do Gigante da Colina. Pois é, Rafael Paiva não é mais o técnico do Vasco, a gente vai trazer as informações dos bastidores da saída do treinador. E Felipe será confirmado hoje pelo presidente Pedrinho. São as principais informações deste vídeo. Vamos atualizar também a tabela do Campeonato Brasileiro, o bolão do Mineiro e muito mais. Sempre pedindo para você deixar aquele likezão pra gente, se inscreva no canal se gostar do nosso conteúdo. Aqui é Vasco! Na noite de ontem, após a derrota para o Corinthians, Rafael Paiva foi oficialmente demitido do Vasco. Coube ao presidente Pedrinho fazer o comunicado. Segundo o Globo Esporte, Paiva perdeu o apoio dos jogadores, perdeu a sustentação no vestiário e provocou irritação na diretoria com a insistência em Pablo Galdames, volante que não fica no time ao final da temporada. Irritação não só na diretoria, mas também nos torcedores, Rafael Paiva fecha sua participação em 2024 com 35 jogos,
sendo 13 vitórias, 10 empates, 12 derrotas. O ataque marcou 42 e a defesa sofreu 44 gols. O aproveitamento final é de 46%. Se o Vasco tivesse esse aproveitamento em todo o Campeonato Brasileiro, estaríamos hoje na 7ª colocação. No fim da noite de ontem, a repórter Emanuele Ribeiro cravou que Felipe, diretor técnico do Vasco, será o treinador do time nas 3 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Pedrinho irá anunciar hoje a escolha em entrevista coletiva às 4h, que terá transmissão da Vasco TV. Obviamente estaremos ligados na entrevista e aí no vídeo da noite a gente traz os principais pontos da fala do Pedrinho e de quem mais aparecer na entrevista. Hora de mostrar para a torcida o planejamento das últimas rodadas e, claro, já visando a temporada 2025, quem vai ser o treinador, reforços e tudo mais. E aí, família, saída de Rafael Paiva, entra Felipe. Era o correto a se fazer? Gostou do nome do Felipe? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos 3 jogos, além da derrota do Vasco. O Internacional goleou o Red Bull Bragantino por 4-1 no Beira-Rio. E o Bahia empatou com o Atlético Paranaense em 1-1 na Arena Fonte Nova. Vamos dar uma olhada como é que ficou a tabela de classificação. O Vasco caiu para a 11ª posição, continua lá com os 43 pontos, agora em 35 partidas. Lembrando que alguns times ainda jogam na rodada, ainda tem Fluminense e Criciúma, ainda tem o Cruzeiro jogando também, acho que é Cruzeiro e Grêmio, né? Ainda tem alguns jogos nesta rodada para fechar a 35ª. A distância do Vasco pro G7, que hoje seria a Libertadores, é de 4 pontos. Para um G8 que ainda pode abrir, também é de 4 pontos. E do Z4, né, da zona de rebaixamento, estamos distante 6 pontos, beleza? O Criciúma é o primeiro, mas o Criciúma ainda joga na rodada. Próximo confronto do Vasco é neste sábado, dia 30, 9h30 da noite, contra o Atlético Goianiense em São Januário. Teremos um novo treinador e temos que virar essa chave. Chega dessas derrotas, né? São 4 piabadas seguidas de 3-0, né? E tá na hora da gente vencer, chegar logo aos 45 pontos, tirar qualquer risco de rebaixamento e melhor, né? Nos firmar ali na zona da Sul-Americana. Porque a gente não só hoje corre um pequeno risco de rebaixamento, que é muito pequeno, é verdade, mas a gente corre risco de ficar fora da zona de classificação da Sul-Americana. Então, sábado, meu amigo, é vencer ou vencer. Na artilharia do Vasco, apenas uma mudança. Puma Rodrigues, que marcou o gol de honra na Neoquímica Arena, chegou ao seu 2º gol na temporada. O artilheiro segue sendo o Verratti com 20 gols. O DVD, que está machucado, é o vice-artilheiro com 7. Piton tem 6. Payet 5. Adson, que também está machucado, com 4 gols. São os artilheiros do Vasco na temporada 2024. No bolão do Mineiro, os 4 primeiros de momento são Iago Fernandes, Lucivaldo Clemente, Geraldo Lucena e o João Vaz. Seriam os 4 que garantiriam essa premiação aqui, ó. Mas só acaba depois da 38ª rodada. Então, boa sorte para todo mundo. Muita coisa pode acontecer nessa reta final. E você que quer se tornar membro do canal, para participar do bolão, para colocar seu nome em todos os nossos vídeos, clique aí embaixo no botão Seja Membro e veja os planos e benefícios. Cada plano tem um benefício diferente, mas em todos eles você pode participar do Bolão do Mineiro. O plano mais barato custa só R$ 1,99 por mês. Seja membro e apoie o nosso trabalho. Pois é, meus amigos, hoje é dia do Pedrinho aguentar a pressão, porque a pressão tá só subindo, né, para cima dele. Uma janela de transferências de meio de ano muito ruim. Agora demite o treinador sem nenhum plano B, né? Coloca o diretor técnico Felipe, que é amigo de longa data, para dirigir o time. Claro, tô torcendo pro Felipe ir muito bem, mas mostra que não
Não era um planejamento, né? Mandar um técnico embora já com outro engatilhado, enfim, já vão pensar só pro ano que vem. E é essas respostas que a gente quer ouvir. Qual é o planejamento para a reta final, né? O grupo tá unido, né? Mandou o Paiva embora, agora o grupo vai se unir de novo, né? Tem que afastar. Se precisar de afastar jogador que tá com beicinho, afasta. Nada é maior que isso aqui, ó. Que a Cruz de Malta. Nada. Nada é maior que a instituição Vasco da Gama. Então, se tem atleta, por mais nome que tiver de corpinho mole, que tiver de má vontade, manda embora. Ah, não tem contrato, não dá pra mandar embora. Coloca pra treinar separado. E coloca quem quer jogar em campo. Quem quer dar carrinho, quem quer... Porque esse primeiro tempo contra o Corinthians, tinha muita gente de sacanagem ali. Ninguém vai me convencer que aquilo ali é só ruindade. Tinha gente andando, tinha gente, errando coisa bizarra, passe bizarro, sabe? Então teve muita coisa neste bastidor aí que a gente só deve saber com o desenrolar do tempo. 25, qual é o seu plano? Se o Felipe for bem nessas rodadas finais, vai ser efetivado? Um técnico sem experiência, mais um. Acabamos de sair do Rafael Paiva, que estava no seu primeiro ano de profissional, e vamos para um treinador que nunca treinou um time grande e nunca foi bem. Onde passou aí foi mal? Olha lá, hein? Olha lá. A gente precisa de um técnico de verdade. Se for para tirou o Rafael Paiva, então é para trazer um cara experiente, né? Inexperiente, talvez era melhor deixar quem já conhecia o elenco. Apesar de eu achar que o Rafael Paiva também bateu no teto, entregou aí 46% de aproveitamento, bom trabalho, vai com Deus, e agora vamos ver quem é o substituto. Bola pra frente sempre, né? Não tenho amor com ninguém no Vasco. O meu medo é de vir sempre alguém pior, não é isso? Vamos ver nessa entrevista hoje, estarei ligado e trarei as informações à noite aqui no canal. Você que não viu a nossa live pós-jogo com as notas para as atuações dos jogadores, tem um card passando aqui no cantinho para você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like, muito Vasco, se inscreve no nosso canal e a gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá. Até lá. Obrigado, Mineiro. 18h23, hora de Brasília. Do Rio para São Paulo. Mudanças históricas no tricolor. O Juba está na linha com a gente aqui. Diga lá, Juba. Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Olha só, depois das mensagens do cara lá do Wagner Ribeiro, eu vou falar pra vocês. Eu nunca vi na minha vida algo assim no futebol, tá? Eu nunca vi. E assim, as mensagens, elas são de causar uma perplexidade até em quem tá dormindo. Não teve brincadeira, não teve boi, sobrou para o técnico Zubeldia. E aí, você já deve estar aí falando assim, mas peraí, o Juba vai comprar a ideia do empresário de jogador pra criticar o técnico e tal. Essa retórica, essa mensagem do empresário, ela ajuda quem não quer mais o Zubeldia como técnico. Mas eu vou contar uma coisinha um pouquinho diferente disso aí pra vocês. Vem comigo aqui. Vamos falar do Juliano também. Lembra do Juliano? Segundo o Cross lá, o Juliano Whey Protein, que está rescindindo o contrato com o Santos. E também Lucas Lima, caras que foram assim ventilados logo que surgiu a notícia para jogar no São Paulo. Eu quero falar de Luciano também no Cruzeiro, atualizar sobre isso aqui. Marlon, Wendel, tudo que você pode, não quer saber sobre o São Paulo Futebol Clube é aqui e agora, e tamo junto no SPFC hoje. Vamos lá? Deixa esse likeinho pra dar uma moral no vídeo, posso contar com o likeinho e se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo aqui nessa família que só cresce. Chega junto, já somos em 134 mil familiares aqui e só cresce o número aqui de amigos, irmãos e tamo junto. Vamos lá? Quero te lembrar também que esse vídeo é um oferecimento de BR4Bet, que é uma casa de bookmaker muito da hora, onde você consegue dar palpites de futebol, se divertir nos joguinhos, tem tudo ali na BR4Bet. Vou te mostrar uma odd que tem hoje aí. Se liga aí, ó. Tem, ó, o Central Córdoba, que é o Córdoba da Argentina contra o Rosário Central. Tô mostrando esse jogo e também, olha aqui, ó, Premier League da Jamaica. Tem também aqui, ó, Premier League que
que é o Asunción, aqui lá do Paraguai, tá? Clube Libertad Asunción contra o Sol da América. Tem jogo todos os dias. Olha a odd aqui do Rosário Central e Córdoba. Córdoba paga 2,20. Rosário Central paga 3,60. Tudo no primeiro comentário fixado para você se cadastrar. E eu vou te falar, é para maior de 18 anos, beleza? E também é para você se divertir. Não é para você usar uma grana que vai faltar, hein? Pelo amor, é para você usar uma grana que vai sobrar aí, que você vai se divertir e vai poder aproveitar com muita responsa. Fechou? Primeiro comentário fixado, você se cadastra ali, beleza? Então, valeu, BR4Bet, tamo junto. Gente, é o seguinte, deixa eu começar com esse negócio do Wagner Ribeiro aí, isso aqui foi impressionante, hein? O cara chegou e falou assim, o Zubeldia humilhou os 5 jogadores, ameaçou de mandar pra Cotia, e bababá, e que o cara acabou com o Moreira, e falou um monte ali no post dele. Acho até que ele apagou o post nessas alturas do campeonato, mas isso aqui foi repercutido por muita gente da mídia tradicionalíssima aqui do Brasil. E aí eu olho pra esse post aí, e aí você vai falar assim, mas você vai ficar do lado do empresário do jogador? Não vou. Não vou, meu. Quero é que se lasque o empresário do jogador, beleza? Tá combinado? Então tá combinado. Mas ele colocou algo ali que mostra que no São Paulo alguma coisa pode estar acontecendo de muito errado. Chamar a atenção de jogador, tirar o chinelinho, chegar no jogador e falar, você vai voltar pra Cotia se você não jogar. Puxão de orelha, cobrar elenco, tirar a festinha do resort da Barra Funda. É errado? Não é errado. Tô de acordo com o Zubeldia nessa. Sabe como que eu estou de acordo com o Zubeldia? Quer saber? Se ele fez a mesma coisa com o Luciano, se ele fez a mesma coisa com o Rafinha, se ele cobrou do senhor Caleri que não joga nada há meses, se ele cobrou do Wellington que não joga nada na vida inteira, aí eu estou com o Zubeldia. Agora, se essas críticas, vai pra Cotia, tem que jogar, foi só pro Matheus Belém, pro Moreira, pro Patrick Lanza, pro William Gomes, aí não vale também, né, Zubeldia? Aí não vai valer, não vou aceitar. Eu aceito se for pra todo mundo. Aí eu concordo de tirar a farra da Barra Funda. A farrinha da Barra Funda, o Fute-Mesa, tem que ser realmente rechaçado de lá pra todo sempre. Mas não vale se for com o Moreira e não com o Rafinha. Não vale se for com o William Gomes e não com o Luciano. Tamo junto? Então, nesse caso aqui, eu deixo aqui o benefício da dúvida para o Zubeldia, acreditando que ele chegou no elenco, nos cobrões, tipo Caleri, Lucas Moura, Luciano e Rafinha, e chamou todo mundo na chincha. Falou, vai ter que jogar mais. Não aceito como perdermos pro Atlético Mineiro. Se isso aconteceu, tamo junto. É isso mesmo, Zubeldia. É isso aí que eu queria de você. Duvido que foi assim. Acho que foi com o Moreira. Acho que foi com o William Gomes, mas eu não tenho os fatos todos. Então, eu não vou acreditar aí no que o cara colocou e nem quero muito repercutir sobre isso. Mas o Moreira, ele veio a público, colocou na rede social dele, que nem é o Wagner Ribeiro que representa. Ele falou, quem me representa é a empresa tal. E é só com eles e tô fechado com o Zubeldia. Alguma coisa assim. Ele é São Paulo e tal, ele passou panos quentes, como deveria fazer mesmo, não está errado. Mas que o Wagner Ribeiro não tá tão errado assim também, não tá, né? Mas aí eu acho que o Zubeldia, ele tem que sair de São Paulo sim, mas não é por isso. É porque ele não consegue extrair nada desse time. Todo mundo piorou. Não teve um cara que não piorou no São Paulo com a gestão Zubeldia de ser. O Lucas Moura joga apesar do Zubeldia. Ele joga mesmo com o Zubeldia tentando colocar ele na ponta direita e ficando abraçadinho ali com o caloroso, amoroso Luciano dele. Não tem jeito. Isso é muito deprimente ver o que o São Paulo virou. Hoje eu vejo os São Paulinos que estão fechados com o Zubeldia e gente grande. Tô fechado com o Zubeldia. Por quê, patrão? Por que você está fechado com o Zubeldia? Você gosta de ser 7º, 8º, 9º do Brasileirão? Pra você tá bom pra caramba. Vamos acabar o ano na Libertadores, o Corinthians também deve acabar o ano na Libertadores, e ano que vem, para e olha nos meus olhos aqui agora. Só pare, olhe nos meus olhos e se pergunte sinceramente. Ambos classificaram para Libertadores, Corinthians e São Paulo. Ano que veio o Corinthians na crise horrível que teve e nós tivemos um ano relativamente tranquilo. Salário em dia, tal, vários patrocínios e parcerias. Ano que vem, quem que tá melhor na Libertadores? Quem está com mais esperança? Nós ou aquela draga daquele Corinthians? Então assim, como é que eu aqui posso aceitar que tá tudo bem? Não aceito, tá? Zubeldia, pra mim, ele é o anti-futebol, ele não tem bagagem, estrutura,
currículo para estar no São Paulo, ele é engraçadinho, ele é o palhaço vestido, como disse o Wagner Ribeiro, ele tá lá, ele comemora, ele pula, ele é enérgico, só. É uma figura engraçada. Não é um cara ali que você fala, olha, posso confiar. É uma figura engraçada. Então eu discordo. Agora vamos falar de outro tipo de coisa aqui. O Luciano, é Alexandre Matos, segundo a informação do Rafael Emiliano, do Avante Meu Tricolor. Pega a visão! O Alexandre Matos é apaixonado pelo Luciano, segundo o portal Avante Meu Tricolor. Desde que ele estava no Palmeiras, ele queria levar o Luciano e acabou que o Grêmio, na época que o Luciano era do Grêmio, falou, não vai não, aqui, pegar meu Luciano, não vai de jeito nenhum. E aí o Matos não conseguiu levar o Luciano para o Palmeiras. Aí o mundo girou, o Matos hoje está no Cruzeiro e o Luciano enfrenta no São Paulo algumas críticas, não muito da mídia, mas mais da torcida que não quer mais ver o Luciano como esse meia do São Paulo improdutivo. Não deveria nem ser meia, mas já que nós temos que considerar a realidade. A realidade é criticar o Luciano como meia. Pode elogiar? Pode, mas cadê o meia, Luciano? Existe esse meia? Eu acho que não. E aí agora o Matos teria vontade de levar o Luciano lá para o Cruzeiro. E o que a matéria fala mais ou menos é que alguém do Luciano ali falou, faz uma proposta pro São Paulo aqui, nós queremos que ele vá pro Cruzeiro mesmo. Então acho que o Luciano também se cansou de sofrer uma pressão. O Luciano, ele faz gols, né? Ele é um cara interessante fazendo gols. Então já que ele pode ter cansado mesmo, ele vai lá pro Cruzeiro, vive vida boa lá ele vai ser bem quisto lá, vai ficar com o Matos, amiguinho dele, Diniz, que ele teve uma tretinha, mas acho que é um amor antigo deles dois, não foi uma tretinha que abalou o amor, então pode ser que o Luciano vá pro Cruzeiro. E isso pode respingar pro São Paulo uma facilitação na vinda do Marlon, lateral esquerdo, que o São Paulo procura. O São Paulo talvez contrate o Marlon. É claro que o Wendel segue sendo uma primeira opção, um plano A, e o Wendel, ele é um cara muito mais jogador do que o Marlon, né? Ele é um cara muito mais completo, um cara de seleção. O Marlon é um jogadorzinho normal aí, que vai ajudar o São Paulo se vier, mas não, nem o Cruzeiro ele ajuda muito bem, quanto mais o São Paulo. O São Paulo tinha que ter um cara do nível do Wendel mesmo e não do Marlon. O Marlon vindo para compor elenco, beleza, mas ele não pode vir para tapar o buraco e o São Paulo deixar de trazer o Wendel então. Tem que trazer o Wendel. E é o Wendel que nós temos que focar. Se respingar o Marlon numa troca com o Luciano, tudo bem, está maravilhoso. Gente, eu fui a fundo na questão do Flamengo levando o Caleri. E eu acho que não leva não, hein? O São Paulo, de fato, tem a multa de 50 milhões de euros para vender, para liberar o Caleri. O São Paulo teria que querer muito liberar o Caleri para ele poder ir embora. E o Flamengo vai ter que desembolsar uma grana alta. É claro, se o Flamengo chegar com 20 milhões de euros, o que não é nem a metade da multa rescisória do Caleri, o São Paulo pode optar por liberar. E não tem problema nenhum. O São Paulo liberaria, pegaria 100 milhões de reais, põe no bolso, coloca o André Silva de centroavante e vai buscar mais um. Ou espera o Rian Francisco, qualquer coisa. Mas o São Paulo tem que ser beneficiado com essa possível saída do Caleri. Não acredito que o Flamengo pague nem os 20 milhões, nem 15. Porque 15 também daria uma grana boa, né? 15 vezes 6 de euros. Aí dá 15, 30, 60, 90. Dá até mais de 100 os 20, né? Dá uns 90 milhões, 15 milhões de euros. Ou 90 milhões de reais. Acho que nem assim o Flamengo vai desembolsar nenhum valor desse aí. Acho que o Flamengo não chega a 50 milhões de reais. E aí talvez não compense pro São Paulo mesmo vender o Caleri nesse universo aí, beleza? Gente, deixa eu falar aqui do Juliano. Olha o que está acontecendo. Juliano e Lucas Lima. Os dois são do Santos. Os dois. O Lucas Lima esteve emprestado lá para o Sport Recife e subiu com o Sport. Terceira posição da Série B. Ele acaba subindo. Ano que vem vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. E ele foi um dos heróis do Sport. Participou de muitos gols e tal. Está com 34, 35 anos já. É um cara assim que o São Paulino não pode nem pensar em trazer um cara igual o Lucas Lima. Falei disso no vídeo da manhã, colocando totalmente pra nem pensar, né, no Lucas Lima. E olha o Juliano Santos. Olha lá, vamos pegar o Juliano Santos aqui. Olha só, esse Juliano, só pra você ter uma ideia, cadê o cara aqui? O Juliano dos Santos. O Santos, jogador de futebol aqui. Ele tem hoje, olha o Juliano aqui, ó, cadê?
Tá aqui. Ele está hoje com 31 anos, né? Ele é um cara novo. Juliano Vitor de Paula, acertei o cara aqui. Estou fazendo a consulta no meio do caminho aqui, né? Juliano dos Santos. Tá? Esse aqui mesmo. Então, o Juliano dos Santos, o Whey Protein, ele é um meia, deixa o Santos após 36 partidas. Ele é um cara que, assim, ele não jogou nada no Corinthians, vamos falar a verdade. Ele é um cara que ele penteia muito a bola, ele fica passeando com a bola ali, e aí do nada ele sai do Corinthians e vai pro Santos. Chega no Santos, ele consegue o acesso, mas ele longe de ser um cara importante no Santos, importante na trajetória do Santos. Você me pergunta assim, ó, Juba, você gostaria de ter o Juliano na meia do São Paulo reserva? Aí eu vou analisar. Poxa, o Luciano é o titular. Não acho ele um bom meia. O Rodriguinho vai ser negociado. O Galopo também. E mesmo que o Galopo e o Rodriguinho não sejam negociados, eles não são jogadores que vão jogar no São Paulo. Eles podem ficar lá, mas não vão jogar. Nós temos o Nestor, que não tem nada a ver a característica com o Juliano. E temos também o Michel Araújo, que não tem nada a ver a característica com o Juliano. Então, para ter ele no banco de reservas, eu até gostaria, mas ele teria que ganhar 300 conto. Chegar igual o Jandrei. Era tudo. Porque o que ele vai produzir pro São Paulo, entregar, eu acho que é isso. Ele vai entregar pro São Paulo a importância que tem o Jandrei hoje, que é nenhuma. Então tem que pagar pouquinho, 300, eu falo 300, parece que eu tô falando pouco, né? Mas na realidade do futebol, né? Se fosse um salário normal de CLT, aí tinha que ganhar um salário mínimo, né? R$1.000, 1.500 conto era o que ele tinha que ganhar. Mas como o futebol tem outra realidade, eu falei um salário de um Jandrei da vida. Eu acho que o Juliano é um jogador que não vem para acrescentar no São Paulo. Ele vem para vir compor elenco. Para compor elenco, eu sou muito a favor da equipe de base. Eu acho que São Paulo mantém Cotia ali a chave de ouro. O São Paulo investe bastante ali. Tá faltando meia na equipe de base do São Paulo? Talvez. Talvez falte meia. Vai faltar um cara diferenciado. Acho que falta. Mas já que você vai ter a equipe de base ali presente, vamos tentar contratar um meia extra classe. E o que tem no São Paulo hoje fica para compor o elenco. O Nestor, se não for vendido, fica ele para compor o elenco. O Michel Araújo já foi comprado, que fique ele para compor o elenco. Tem Rodriguinho, Pedrinho Vilhena, sei lá mais quem. Isso, Galopo. São Paulo, quem ele for se livrando, ele pode trazer outro pro lugar. Agora, o Juliano, ele seria um cara para ser titular de algum time. E aí eu sou totalmente contra. O Corinthians, ele se livra do Juliano e traz um tal de Rodrigo Garro. Já ouviu falar do Rodrigo Garro? Pois é, eu também já ouvi, infelizmente. Então eu não aceito que o São Paulo traga rebote do Corinthians e do Santos, o descarte, que é o Juliano. Nada contra você, viu, Juliano? Mas não aceito que o cara que não serviu pro Corinthians e não serviu pro Santos, venha pro São Paulo para jogar a Libertadores ano que vem. Para isso nós temos a base. E o São Paulo tem que trazer um camisa 10 do nível que o São Paulo merece. O nível de um tricampeão do mundo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse like aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu! Valeu, Juba. Obrigado pelas informações do São Paulo. São 18h39 de São Paulo. Vamos a Porto Alegre. Pois é, vamos atualizar as informações do Grêmio Porto Alegrense. Renato Gaúcho. As histórias vêm de lá. Eu falo, você fala, hein, Bagé? Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal pra gente atualizar as informações do Grêmio. A gente tem que falar do Rodrigo Eli, porque tem um mistério ainda do departamento médico do Grêmio que não fala o que aconteceu realmente com o Rodrigo Eli depois da última partida. Vamos falar também da entrevista que o Arezzo concedeu ao jornal Ovación, lá do Uruguai, em que ele fala sobre as portas abertas para o Penharol, sobre a proximidade que ele tem com o atual presidente. E tem o Paulo Brax, que é o CEO do Santos, respondendo sobre o Renato, mas falando também sobre o Soteldo, entrevista que aconteceu no final de semana. Vamos falar sobre tudo isso, já te dá aquela gentileza, deixa o teu like, te inscreve no canal, passamos dos 195 mil inscritos, me ajuda aí, como diria o Datena, a bater os 200 mil inscritos antes da virada do ano. Já manda o teu recado e aciona o sininho para receber as notificações. Amanhã nós vamos ter no final da tarde uma live aqui no canal da chegada do Grêmio lá em Belo Horizonte. Na quarta-feira, você sabe, 9 da noite tem um jogo contra o Cruzeiro, 7 da noite a gente abre mais uma jornada do Bagé. Já te inscreve no canal, dá o teu like, porque depois da vinheta eu chego pra gente atualizar as informações. Nesse vídeo quero te falar da Mais Ágil Assessoria. A Mais Ágil Assessoria, ó, tá o link aqui, ó, na descrição do vídeo, clica no link, fala com a Mais Ágil Assessoria, vai te ajudar para que tu possa antecipar
o resgate do teu saldo de FGTS. Com uma empresa de expertise de muitos anos no mercado, com segurança, sem burocracia, com rapidez, ó, não perde tempo na descrição do vídeo, clica no link e baixa, aliás, fala diretamente já. Clicou no link, tu já vai entrar diretamente lá num contato de WhatsApp, tu fala com a equipe da Mais Ágil Assessoria e mais, tu ainda vai concorrer a camisas oficiais do teu time do coração, para que tu possa ter ajuda na Mais Ágil Assessoria para antecipar o resgate do teu saldo de FGTS. Bom, deixa eu começar pelo Rodrigo Eli. O departamento médico do Grêmio ainda não se pronunciou. Vocês sabem que o Rodrigo Eli, no jogo contra o Juventude, ele teve um trauma no pé direito. A gente diz um trauma por quê? Porque inicialmente o que mais chocou é que o Rodrigo Eli leva as mãos na parte lateral assim do pé direito, então dava a impressão de quem estava no campo, os repórteres, o Eduardo Picão e o Lucas Pilar, eles falavam na minha jornada o seguinte: olha, Bagé, parece que é nos dedos ali. E ele começa a chorar. Aí ele sai de campo chorando. Depois tinha uma suspeita que pudesse ser algo um pouco mais grave na questão de um ligamento. O Marquezinho, quando sai de campo, o Marquezinho até diz, olha, pelo jeito ele pode ter fraturado o pé. O que a gente buscou de informação, porque o Grêmio não se pronuncia sobre isso, nós conseguimos a informação de que ele passou por exames de imagem e que nos exames de imagem não apontou nada mais grave. Por exemplo, não tem fratura, não tem lesão ligamentar, não teve nenhuma ruptura de alguma parte importante ali que necessitasse de mais tempo de recuperação. Só que é um trauma muito forte, né? Então ele ficou praticamente o tempo inteiro sem treino, ele está fora do jogo de Belo Horizonte. Mas eu acredito que caberia ali pelo menos uma informação do que vai acontecer com o Rodrigo Eli. Afinal de contas, ele não chegou para ser um expoente zagueiro, mas hoje ele é, no atual momento do Grêmio, o melhor zagueiro em atividade. Até porque ele ficando fora, volta o Gemerson, que é o titular e que não jogou porque estava cumprindo suspensão, mas hoje o Eli é o zagueiro mais eficiente do time do Grêmio. Mas ele, pelo menos, não tem nenhum tipo de fratura ou de lesão ligamentar. Bom, eu quero destacar aqui, hoje a gente falou até no Futebol Alegre do Grêmio, o Arezzo deu uma entrevista para o jornal Ovación, lá do Uruguai, em que ele cita o seguinte, ó, algumas coisas. Ele foi perguntado, tu chegou aí, tu não teve muito tempo para treinar. Aí abre aspas para o Arezzo, ele diz o seguinte: eu estou pensando em treinar e ver o que acontece no próximo ano. A expectativa que eu tinha de jogar mais minutos e ajudar a equipe não saiu como esperado, mas é preciso esperar pelo que está por vir. Assinei um contrato longo e isto me dá tranquilidade, falou o Arezzo. Aí o Arezzo foi perguntado também sobre a situação do interesse do Peñarol nele, né? Lembrando que ele foi revelado no Peñarol, depois ele sai para jogar no Granada da Espanha, né? E ele volta para o Grêmio, volta para a América do Sul para jogar no Grêmio. Ele responde: desde o dia que eu saí, nunca fechei a porta para o Peñarol. Estarei sempre aberto para conversar, tenho contato muito frequente com o Nacho, que é o Inácio Ruglio, que é o presidente do Peñarol, né? Conhecido como Nacho, e ele também, mais como torcedor do que qualquer outra coisa, sempre me disse que adoraria que eu estivesse no clube. Como jogador e como pessoa, nunca fecharei a porta para o Peñarol. Acabei de chegar ao Grêmio, então existem muitos fatores que precisam ser pensados. Claro que ele respondeu aqui porque ele foi perguntado sobre essa situação. Mas convenhamos, a oferta que aconteceu era de um empréstimo do Peñarol. O Grêmio pagou 3,5 milhões pelo jogador. E vamos além, tá? Hoje, ele ao lado do Diego Costa, ele é muito mais jogador, porque ele é mais jovem, porque ele tem mais mobilidade, porque ele entra em vitamina, sempre dá uma vitamina diferente, uma injeção de adrenalina no ataque do Grêmio. Mas, pelo que a gente está vendo, o Renato não gosta muito do Arezzo. Mas como o Renato está saindo, é isso que ele está dizendo. Cara, cheguei agora, né? No ano que vem as coisas serão diferentes. Então não tem nada a ver uma coisa de podendo estar saindo ou não o Arezzo. Esqueçam isso, o Arezzo segue no Grêmio, e tanto que quando ele foi contratado, conversando com algumas pessoas, o Antônio Brum, vice-futebol do Grêmio, por exemplo, me disse: cara, a gente está contratando jogadores aí para pelo menos 3 temporadas no Grêmio. E citava especificamente Aravena, Arezzo e também o próprio Monsalve, né? Porque o Bright White é um cara mais experiente, né? O Bright White já é um cara que não tinha uma necessidade tão grande assim de adaptação. Bom, Paulo Brax, tá? Que é o CEO do Grêmio, o CEO do Santos, melhor dizendo. Aquele que saiu do América Mineiro, veio para o Inter, depois ele passou pelo Vasco da Gama, e agora ele está lá no Santos, tá? Ele foi entrevistado pelos colegas da Rádio Gaúcha e ele foi perguntado sobre Renato. E aí, cara, ele disse que ele gosta do Renato, até me chamou a atenção que ele fala assim, ó, a minha resposta pessoal de analista de futebol é que sim, que ele tem um perfil para o Santos, ele tem uma experiência muito grande, mais de 5 anos, tem essa identidade ofensiva de futebol. Ele não iria falar algo diferente do Renato. O que mais me interessou do que disse o Paulo Brax foi a respeito do Soteldo, porque eu fiquei com uma ideia
de que, primeiro, aquilo que a gente chamava atenção, né? Como o contrato do Grêmio é até dezembro com o Soteldo, e ali o Grêmio teria que exercer o direito de compra e pagar 5 milhões de dólares, não tem como tu negociar antes de terminar esse contrato. Então esse é um ponto. E segundo, eu não vi o Paulo Brax tão empolgado assim com o Santos. Eu notei na entrevista um Paulo Brax falando muito mais de um Santos que seria totalmente remodelado para a próxima temporada. Inclusive com o estilo do treinador, que pode ser o Renato, diferente dos que passaram por lá recentemente. E eu senti do Santos um interesse não tão grande assim. E isso, mas aí é só percepção, não é informação, eu penso que facilita o trabalho do Grêmio de conseguir pagar, se quer ficar com o Soteldo para a próxima temporada, conseguir pagar bem menos dos 5 milhões exigidos inicialmente pelo Santos. Mas é só uma percepção da minha parte. Eu quero saber o que tu pensa, a gente se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Obrigado, Bagé, direto de Porto Alegre. São 18h45, é o Boletim da Bola. De Porto Alegre voltamos para São Paulo. Falar um pouquinho do jogo de ontem. Alô, Chico Garcia. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Garro marca 2 vezes e o Timão desfila contra o Vasco da Gama. Libertadores é realidade, sim. 6ª vitória seguida, um atropelo, um amasso, mais uma grande atuação. E olha, sem Yuri e Memphis. Que loucura! Que time é esse? Vamos falar sobre o jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Demorou, mas chegou o vídeo que você estava esperando, né? Da análise do jogo de Corinthians 3, Vasco da Gama 1. Mais do que uma análise do jogo, a gente precisa analisar o momento, né? O momento do Corinthians, ele é fabuloso. 6 vitórias seguidas, algo que não acontecia desde 2017, naquela arrancada do primeiro turno, em que decreta, né, praticamente o título brasileiro do Corinthians. Depois disso, o Corinthians sofreu muito ao longo dos campeonatos brasileiros subsequentes. E nos últimos anos a gente não via uma arrancada como essa. E eu sei, vai ser tema desse vídeo também, mas especialmente para os próximos, a situação de Ramon e Emiliano Dias. Porque, assim como eu fui um crítico das eliminações, pela maneira como eles rifaram, né, as classificações do Corinthians, né, pelo menos do meu ponto de vista, com interferências diretas, né, da comissão técnica do Corinthians naqueles jogos, né, contra Flamengo e Racing, também preciso dar méritos pelo que vem acontecendo. E aí a gente precisa fazer uma análise como um todo, do tipo, na balança, o saldo é positivo? Essa é uma resposta que a gente vai ter ali na frente, mas a gente já pode falar a respeito disso. Mas antes disso, vamos entrar no jogo, porque Yuri Alberto e Memphis Depay, eles são responsáveis pelo que está acontecendo, né? De certa forma, junto do Ramon, junto do Garro, de outros jogadores, o Carrilho, por exemplo, mas o Yuri e o Memphis, eles têm sido a parte definidora, né? Os jogadores que estão resolvendo em termos de gols e assistências, junto do Garro. E sem os dois, qual foi o questionamento? Poxa, mas o Romero não vive lá uma grande fase técnica, né? Se bem que ele se dá muito bem em Itaquera, vamos ver. O Thales Magno, de que maneira será que ele vai corresponder contra o ex-time, inclusive, né? O time que o revelou. O Rodrigo Garro, de novo, foi o meia armador, a ponta do losango, o jogador mais próximo da área, para poder fazer aquele último passe, né, antes da finalização e servir os atacantes. Thales Magno e Romero, sem um jogador na referência, e na verdade o Corinthians nem tem jogado mais com um jogador de referência, seja o Memphis ou o Yuri, eles se movimentam e o modelo tático foi mantido. Isso achei interessante. Thales e Romero circularam muito, flutuaram muito, e embora num jogo em que o Corinthians tenha feito 3 gols e poderia ter feito mais e os atacantes não marcaram, eles tiveram uma importante atuação tática. Chamaram a marcação e o Romero acabou dando 2 assistências até. Acho importante a gente ressaltar nesse sentido. Agora, por que o Corinthians acabou tendo tanta facilidade? Teve a movimentação desses 2 jogadores de frente, né? Sem o Yuri Alberto e o Memphis, o Thales e o Romero puxaram muito a marcação e abriram espaços para que Rodrigo Garro desfilasse aquilo que ele tem de melhor, que é a aproximação na frente da área
e com liberdade ele realmente tem essa capacidade e a sua exímia finalização. Poucos minutos antes dele marcar o primeiro gol, aos 10 minutos já sai o primeiro gol do Corinthians, o Garro recebe como um centroavante, um cruzamento que vem da direita do Carrilho, milimetricamente na cabeça do Garro, que não dá nem para dizer que ele vence a defesa, né? O João Vitor vai mal no bote, né? O tempo de bola ele erra completamente também, a bola do Carrilho foi com GPS, e o Garro de cabeça joga por cima, mas estava sozinho, estava livre, ela veio na cabeça dele. O Rodrigo Garro, pequenininho, atacando o espaço, praticamente como um falso 9, um centroavante. Antes disso ainda, no primeiro minuto, o Romero recebeu uma bola e num voleio quase faz um golaço. A defesa do Vasco, gente, deu aquela colaborada. Eu não estou aqui tirando mérito da vitória e da atuação do Corinthians, tá? Porque o Corinthians encurralou o Vasco. Quando o Vasco tentou se dar conta do que estava acontecendo, já estava perdendo de 3-0. O Corinthians amassou o Vasco, encurralando o Vasco no seu campo, e a defesa estava zonza, os caras estavam errando tudo. E aí, perdidos do jeito que estavam, o Corinthians começou a trocar passes de uma forma tão encaixada, tão dinâmica, numa mecânica tão interessante, que a defesa do Vasco não achava o Corinthians. O Rafael Paiva, que inclusive já foi demitido, e na minha opinião já deveria ter sido antes desse jogo, porque depois que ele perde para o Inter e a torcida xinga ele, e ele rebate na entrevista coletiva, ali o clima já tinha zerado, mas mantiveram ele para esse jogo e, bom, ali não tinha muito mais o que fazer. Com 30 minutos ele muda o time, ele coloca mais um zagueiro, o Maicon, aquele que todo mundo conhece, né? Que já é um veterano, mas tudo bem, ao lado do Léo e do João Vitor, ele tentou botar mais alguém ali na grande área para evitar um 6-0, um 7-0, porque tava bizarro, gente. O Corinthians fez 3 no primeiro tempo, poderia ter feito 5 ou 6 ao natural. E mesmo assim não adiantou, né? Porque a bola aérea continuou sendo um martírio. O Corinthians perdeu gols ainda com o André Ramalho no começo do segundo tempo e, no caso, né, o Gustavo Henrique acabou fazendo um dos gols do Corinthians de cabeça numa bola parada. Foi o primeiro gol do jogo. Aí depois o Garro faz o segundo e faz o terceiro em jogadas muito parecidas, né? À frente da área ele recebe e finaliza. Primeiro num canto do Léo Jardim e depois no outro canto. Nesse terceiro gol, depois de 14 passes trocados, com o Corinthians envolvendo completamente a defesa do Vasco. Então, assim, um Vasco zonzo, irregular, com muitas limitações na temporada, com técnico demissionário, tudo isso é verdade, isso é uma parte do processo da análise. A outra é que o Corinthians jogou demais, e sem 2 dos principais jogadores do time. E aí você vê que os 2 da frente, que substituíram esses 2 jogadores, foram muito bem a ponto de abrir espaço para o Rodrigo Garro, que é a outra ponta desse grande momento, é um outro grande responsável pelo que o Corinthians vive. O Garro já tinha sido importante, mesmo nos tempos difíceis com Antônio Oliveira, mesmo nos tempos difíceis de Ramon Dias, o Garro já era um cara importante. Eu acho que a sequência de jogos, com as decisões nas Copas e fazendo com que o Corinthians jogasse de 3 em 3 dias naquele momento, desgastava demais o Garro. Ele não conseguia tirar o melhor dele, porque ele sempre pifava os caras, sempre teve essa qualidade. Ao mesmo tempo que o tempo foi passando e ele foi se adaptando cada vez mais. E aí quando ele pega um Memphis Depay, que é um cara que muda completamente o patamar do time, potencializa o jogo do Yuri, e o Yuri se torna o artilheiro que se tornou, o Rodrigo Garro cresceu demais, porque aí ele teve à sua frente possibilidades. E quando ele pega na bola, ele percebe esses 2 jogadores movimentando, fica mais fácil de trabalhar. E o Garro, aos 26 anos, nesse momento, tem o chamado duplo-duplo, para quem é do basquete. Ele tem mais de uma dezena de gols e de assistências. Estamos falando de 12 gols e 14 assistências, 26 participações em gols do camisa 10 do Corinthians. Olha-se a 10 nos últimos tempos, né? Vai para o Matias Rojas, volta, o Roger Guedes pega 10, depois, né, a 1, 2, 3, a 1, 2, 3 não, né, a 1, 2, 3 que ele queria, né, isso, aí depois ele volta para 10 e tal. Hoje o Corinthians tem um legítimo camisa 10. Grande verdade, Chico. Aliás, o nosso capitão Hidalgo tem elogiado bastante esse 10 do Corinthians. Bem, de São Paulo vamos para Recife. O Roberto Nascimento está na ponta da linha. Sport acabou vencendo o Peixe. Alô, Roberto. Foi com emoção, foi na última rodada, mas o Sport venceu o Santos e o Sport é Série A, é elite, o Sport é G20, galera. O Sport foi determinante. Claro, venceu o jogo e torcia por tropeços do Ceará e também do Novo Horizontino ou do Mirassol.
Acabou que o Ceará empatou com o Guarani, mas subiu. E o Novo Horizontino perdeu para o Goiás. E a festa foi gigante. O Sport está na elite. Foi com emoção. A Ilha do Retiro estava mais uma vez lotada de rubro-negros, cheios de esperança de ver o Sport de volta à primeira divisão no ano que vem. Mas para chegar lá, era preciso vencer o Santos e torcer por tropeços dos concorrentes. O Leão foi em busca de fazer a parte que lhe cabia e botou a maior pressão no peixe. A equipe paulista só chegou ao ataque após essa falha grotesca de Dalbert. O próprio Dalbert tentou se redimir soltando uma bomba que passou muito perto. Aí nos acréscimos o árbitro viu esse pênalti de Sandri em Fabrício Domingues. E após muita reclamação, o Lucas Lima, que pertence ao Clube Santista e estava em campo porque a diretoria leonina pagou uma multa de R$500 mil, foi para a cobrança e finalmente abriu o placar. E a lei do ex entrou em campo. Sport 1, Santos 0. Vencendo o jogo e contando com os outros resultados a favor, o Leão voltou para o segundo tempo com a vaga garantida. E tudo ficou mais tranquilo depois que Lucas Lima recebeu o livre na área e bateu de primeiro para fazer Sport 2, Santos 0. O Sport ainda teve um gol anulado pelo VAR, quando Chico cabeceou, a bola desviou em Rafael Thierry e Bituca e entrou. Mas no VAR, o árbitro acabou anulando. Depois vieram os sustos. O Wendel Silva recebeu um livre na área e cabeceou firme para diminuir o placar. Sport 2, Santos 1. O time da Vila foi em busca do empate, mas não soube aproveitar as oportunidades. O Leão foi quem teve a grande chance. Após uma olhada no VAR, o árbitro Bruno Arleu marcou esse pênalti e a bola desviou na mão do zagueiro santista. O problema é que Barleta foi para a cobrança e parou na defesa do goleirão. E nem fez muita falta. Com a vitória por 2-1 e os tropeços de Ceará e Novo Horizontino, o Sport está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro em 2024. Parabéns à família rubro-negra. O Leão está na elite. Foi no sofrimento, mas o Sport conseguiu a vitória e o acesso. E agora o Sport vai ter que planejar o próximo ano. Na verdade, o Sport oscilou durante a competição, como todas as equipes também oscilaram. O Sport teve alguns problemas com relação à contusão, os jogadores que se esperavam um pouco mais e eles não renderam, mas o time do Sport fez o que deveria ter feito, né, nos anos anteriores. Com muita bravura, com muita raça, conseguiu acesso. E agora é festejar, né? E no próximo ano, o time do Leão joga na elite, galera. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Abertura. Nosso Boletim da Bola está ficando por aqui. Voltamos amanhã às 18 horas com mais um Boletim da Bola girando pelo Brasil, os destaques esportivos do seu clube de coração. Abraço. As emissoras que integram a rede FPI voltam à programação normal. E nós continuamos aqui. Você sabe que a nossa programação é 24 horas. Tchau, gente. Boletim da Bola. A resenha, né?